Agradeço a oportunidade de integrar esta mesa de abertura e começo minhas palavras centrando no tema aqui previsto. Quais são as lições da experiência mundial com usinas nucleares para a produção de energia elétrica? Mas vou além. Quais são os riscos envolvidos nessa atividade? Será que o Brasil, por suas características naturais, precisa mesmo investir nessa fonte de energia polêmica e cheia de riscos? Começo pelas lições da experiência mundial que temos de aprender sobre essa matéria. Creio que a mais recente catástrofe nuclear, a de Fukushima, ocorrida há 4 anos em território japonês, talvez tenha sido mais um grande exemplo, mais um eloquente aviso desses riscos para o mundo, contribuindo efetivamente para o incremento da desconfiança em relação à indústria nuclear e aumentando a rejeição da opinião pública global ao uso dessa energia. Ao longo desse seminário, teremos, segundo fui informado, depoimentos de pessoas que se envolveram diretamente com acidentes nucleares, suas vítimas e custos, e conhecem de perto os riscos dessa atividade. O certo é que, após o acidente de Fukushima, vários países entenderam esse alarme e anunciaram o cancelamento de seus programas nucleoelétricos. Passado o período de comoção, contudo, alguns deles retomaram seus investimentos no setor. O caso de nosso país tem outra peculiaridade. A usina Angra 3, que deverá ficar pronta por volta de 2018, teve seu projeto de construção elaborado nos anos 70, antes dos 3 maiores e mais conhecidos acidentes mundiais ocorridos com usinas nucleares. Three Mile Island, nos Estados Unidos, em 1979, Chernobyl, na União Soviética, na então União Soviética, em 1986, e o já citado em Fukushima, no Japão, em 2011, após o terremoto seguido de tsunami. Os equipamentos que estão sendo montados na usina Angra 3 foram comprados no início dos anos 80 e ficaram encaixotados durante 3 décadas. Além de poderem estar obsoletos, os materiais neles usados podem já não apresentar a mesma resistência. Adicionalmente, em tempos de mudanças climáticas, a usina nuclear é uma falsa solução para evitar o aquecimento global. É que como os reatores não emitem gases carbônicos, o principal dos gases do efeito estufa, os defensores dessa energia tentam convencer a sociedade de que ela é limpa e segura. Mas ela não é limpa, pois o ciclo de produção de seu combustível, que começa com a mineração do urânio e termina no descomissionamento das instalações, apresenta importantes emissões de gases de efeito estufa. E, obviamente, ela tampouco é segura, em vista dos graves acidentes já registrados em vários países. A questão dos rejeitos nucleares é ainda pior, uma vez que não há lugar apropriado para confiná-los em nenhuma parte do mundo. Nenhum país conseguiu até hoje equacionar definitivamente o problema da destinação dos resíduos perigosos, altamente radioativos, produzidos pelas reações nucleares, acumulando-os, em geral, nas próprias usinas, como em Angra 1 e 2. Esses resíduos continuam ativos por milhares de anos, criando também um problema ético, pois a geração presente se beneficia dos serviços prestados pela eletricidade, mas acaba alegando às gerações futuras os resíduos radioativos. A esse respeito, já se pensa num projeto multinacional de armazenamento de rejeitos, indicando-se até mesmo prováveis locais de depósitos em países como Argentina, África do Sul, China e Austrália. Tecnicamente, talvez fosse essa a melhor opção, ou a menos pior delas, pois permitiria acondicionar os resíduos em cápsulas de cobre que assegurariam certa proteção ao longo de muitos séculos. Todavia, o adágio "não no meu quintal" torna essa solução politicamente complexa
impelindo os países com rejeitos nucleares a buscarem soluções individuais. Alguns exemplos ilustram esse problema. Nos Estados Unidos, o depósito que começou a ser instalado em Yucca Mountain foi abandonado, sendo ainda necessário remover os rejeitos radioativos depositados em Savannah Riverside, que passarão a ficar em tanques subterrâneos. Na Alemanha, em Brunswick, o problema é com centenas de toneladas de rejeitos radioativos depositados nas décadas de 60 e 70 numa antiga mina de sal, que agora geram a cada semana centenas de litros de salmoura contaminada. A Finlândia pretende construir um depósito no fundo das rochas, alternativa que a Suécia também deve seguir. No total, fala-se em 65 mil toneladas de rejeito de usinas nucleares, apenas norte-americanas, acrescidas anualmente de 2.000 toneladas que são levadas para depósitos temporários. No mundo, são 350 mil toneladas. No total, além de mais 12 mil toneladas por ano de rejeitos radioativos, todos sem solução definitiva. Mesmo que fechássemos hoje as usinas nucleares, já teríamos toneladas de rejeitos radioativos para administrar por pelo menos um século. No Brasil, esses rejeitos radioativos são acumulados temporariamente em Angra, nas chamadas piscinas, nas quais eles são mantidos permanentemente refrigerados dentro dos edifícios dos reatores. Posteriormente, o descomissionamento de todas essas instalações já será uma tarefa hercúlea e caríssima. Mas não são só elas. Restará ainda o fechamento seguro das minas, com todos os seus impactos ambientais e à saúde humana. Convém lembrar que a única mina atualmente em operação no Brasil é a de Caetité, mas a extração vem enfrentando frequentes denúncias de contaminação. Tais denúncias incluem transbordamentos de barragem com a consequente contaminação dos mananciais hídricos subterrâneos, além do aumento dos casos de câncer na população diretamente envolvida. Denúncias estas que vêm sendo investigadas. Fizemos ainda há pouco, semana passada, uma audiência pública para averiguarmos essa contaminação e realmente é preocupante a maneira como falta transparência nessa questão, não só da mineração do urânio, que é uma consequência da falta de transparência também na questão nuclear. Há que lembrar que a geração nucleoelétrica é uma tecnologia complexa e cara, que fica ainda mais cara e deixa de ser competitiva em relação a outras fontes de energia devido aos gastos para melhorar o desempenho e a segurança das usinas. De modo geral, somente empresas estatais ou empresas privadas com fortes subsídios governamentais constroem reatores nucleares. Aí está uma das principais dificuldades para essa indústria, que depende de sobremodo de altos investimentos vindos dos cofres públicos. E o custo para o encerramento adequado das atividades das usinas antigas é ainda mais alto, o que torna irracional, mesmo em termos financeiros, o investimento nesse tipo de energia. A energia nuclear representa menos de 3% da oferta de energia elétrica no país. Se investirmos com eficiência energética, é perfeitamente possível dar fim a essa produção sem ônus para o contribuinte e para a geração de energia. Além disso, a transparência ou participação popular, não há transparência ou participação popular no acesso às informações sobre o ciclo da energia nuclear. Sobre o falso argumento de segredo militar, alimenta-se a desinformação da população sobre um assunto que, na prática, diz respeito à sua vida e à segurança de todos. Os acidentes nucleares revelam que as normas nacionais e internacionais de segurança não são cumpridas. No caso brasileiro, essa questão é ainda mais grave, uma vez que não há separação
entre planejamento, regulamentação, supervisão e fiscalização, operação e fomento à atividade nuclear. Não há uma agência reguladora independente para estabelecer os requisitos nacionais de segurança nessa área. Falta transparência ao Programa Nuclear Brasileiro. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, que nem é o órgão governamental que regulamenta, licencia e fiscaliza o uso da energia nuclear no país e, ao mesmo tempo, atua em atividade de fomento, pesquisa e aplicação da tecnologia nuclear, além de ter sob seu controle instituições voltadas diretamente para atividades industriais. Observa-se, assim, que o seu leque de atribuições é diverso e conflitante, visto que a ele cabe licenciar e fiscalizar atividades que ela mesma desempenha, fato que pode levar a situações de leniência ou de tensões internas. Isso também aqui vai ser objeto de exposições ainda. Talvez o pior acidente radiológico do mundo, o do Césio 137 em Goiânia, em 1987, pudesse ter sido evitado, ou pelo menos ter seus efeitos deletérios amenizados, caso essa agência reguladora existisse e cumprisse a contento o seu papel. Esse acidente fez centenas de vítimas, mas as autoridades só assumiram 4 mortes, ocorridas pouco depois do evento, que começou quando 2 jovens catadores de materiais recicláveis abriram um aparelho de radioterapia em um prédio público abandonado no centro da cidade, pensando em retirar chumbo para vender e ignorando que dentro do equipamento havia uma cápsula contendo Césio 137. No âmbito radioativo, esse acidente só não foi maior que o registrado na usina nuclear de Chernobyl, em 86, na Ucrânia. Cerca de 6.000 toneladas de lixo radioativo foram recolhidos na capital, Goiânia, e levados para a Abadia de Goiás, onde permanece até os dias atuais. Passadas quase 3 décadas, os resíduos já perderam metade da radiação, mas o risco só deve desaparecer completamente em quase 300 anos. Logo após o acidente de Fukushima, em 2011, em discurso proferido aqui mesmo no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, lembrei que havia sido criado 4 anos antes, no âmbito da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, um grupo de trabalho para discutir a fiscalização e a segurança nuclear. O relatório desse grupo de trabalho, então elaborado pelo deputado Edson Duarte, do Partido Verde da Bahia, que está aqui presente, revelou que, entre tantas irregularidades, que o sistema de segurança era totalmente falho, que o Estado não tinha controle das 50.000 fontes radioativas e que a fiscalização era feita por quem produz o fato, ou seja, era o que nem que fiscalizando o que a que nem dizia que deveria ser feito, em desacordo com o artigo 8º da Convenção de Segurança Nuclear, numa ação comparável apenas à do Paquistão e à do Irã. Portanto, só no Brasil, no Paquistão e no Irã, o órgão que elabora e executa as políticas faz a sua própria fiscalização. Esse mesmo relatório apontou que o plano de emergência elaborado para Angra dos Reis era deficiente, pois restringia a evacuação a um raio de 5 quilômetros. Havendo um acidente que estivesse fora dessa área restrita, não seria removido. Considere-se que, em Fukushima, a área de segurança inicialmente prevista era de 10 quilômetros, mas depois foi bastante ampliada, sendo detectados níveis elevados de contaminação radioativa até centenas de quilômetros da usina. Mesmo que nosso caso seja diferente do japonês, por não estarmos situados como os países asiáticos numa das regiões tectonicamente mais ativas do globo, o Círculo de Fogo do Pacífico, o Brasil apresenta características que causam preocupação. As usinas Angra 1, 2 e 3 estão situadas numa região da Baía de Itaorna, que quer dizer pedra podre, pedra precária em Tupi-Guarani. A região está cercada de montanhas, onde desde o século XIX há ocorrência de deslizamentos. Portanto, a região está suscetível a um tsunami de terra, que pode inviabilizar a possibilidade de evacuação de pessoas se houver um acidente ou uma tragédia maior ainda. Embora seja improvável, não é impossível um deslizamento
para dentro do sítio das usinas. Se, por uma fatalidade que ninguém deseja, coincidisse um acidente nuclear em Angra com as chuvas mais intensas do verão, das quais decorresse um deslizamento ao longo da rodovia BR-101, ou se o próprio deslizamento na Serra do Mar provocasse esse acidente nuclear e simultaneamente obstruísse o principal e único acesso ao local, Angra se tornaria um alçapão atômico. Aí tanto faria que a evacuação fosse delimitada em 5 ou em 50 quilômetros, todos estariam presos nessa armadilha. Posteriormente, as nuvens radioativas poderiam se espalhar em qualquer direção, atingindo facilmente várias cidades, entre as quais São Paulo, Rio de Janeiro ou até mesmo Belo Horizonte, a 350 quilômetros, 3 das mais populosas capitais do país, tendo o município de Angra dos Reis sido escolhido para a construção das usinas exatamente por essa proximidade, para reduzir as perdas na transmissão de energia. Juntamente com a Frente Parlamentar Ambientalista, que tenho a honra de coordenar, faço uma defesa radical do uso das fontes renováveis de energia e denuncio a pouca importância e mesmo desprezo com que o assunto vem sendo tratado no país. Além das fronteiras nacionais, por exemplo, o Brasil se recusa a participar de organismos internacionais que promovem as fontes de energia renováveis, em particular solar e a eólica. Fontes essas abundantes, bem distribuídas, gratuitas, inesgotáveis, com potencial enorme de crescimento nesse nosso país. O Brasil, pela exuberância e diversidade de fontes energéticas renováveis disponíveis em seu território, não precisa da energia nuclear para atender à sua demanda de energia elétrica. E assim pode adotar opções mais atraentes do ponto de vista econômico, social e ambiental. Nosso país é bem ensolarado, possui fortes ventos, água suficiente e grandes áreas agrícolas à produção de biomassa, podendo utilizá-los para seu desenvolvimento, melhorando a qualidade de vida de sua população e respeitando o meio ambiente. Então, por que o Brasil não investe suficiente em energias renováveis, mas opta pela energia nuclear, pelos combustíveis fósseis e pelas mega hidrelétricas na região amazônica? Por que o Brasil investe tão pouco na descentralização da produção e do uso da energia na diminuição do desperdício e da emissão de gases que provocam o aquecimento global e as mudanças climáticas? Historicamente, mundo afora, senhoras e senhores participantes desse seminário, os partidos verdes, assim como boa parte da sociedade mundial, sempre nos posicionamos pelo uso de fontes de energia seguras, baratas, modernas, que causem o menor impacto ambiental possível e apresentem menores riscos ao meio ambiente. Por isso, sempre fomos contra o uso da energia nuclear. Não há nenhuma razão para mudarmos o nosso posicionamento. E creio, senador Cristóvão, que um seminário como esse vai ajudar a clarificar, a esclarecer o perigo que é a energia nuclear e a falta de necessidade que o Brasil tem de introduzi-la. Portanto, sucesso a todos e bom trabalho.